Você já percebeu como algumas pessoas conseguem machucar, trair, manipular ou destruir emocionalmente alguém e depois simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Sem pedir desculpas de verdade, sem demonstrar arrependimento, sem aquele peso interno que corrói por dentro? Para a maioria das pessoas, a culpa surge quase automaticamente. Ela aparece depois de uma mentira, depois de uma traição, depois de uma atitude que feriu alguém que importava. A culpa tira o sono, a culpa faz revisitar cenas do passado, a culpa gera conflito interno. Mas para um psicopata isso não acontece. E não é porque ele aprendeu a ser frio, não é porque ele é forte emocionalmente, é porque a culpa simplesmente não existe dentro dele. Psicopatas não sentem culpa porque o cérebro deles funciona de maneira diferente. Isso não é uma metáfora, é um fato estudado pela psicologia e pela neurociência. A culpa nasce da empatia emocional, da capacidade de sentir a dor do outro como se fosse, ainda que minimamente, sua própria dor. Quando você se sente culpado, não é porque entende racionalmente que errou, é porque algo dentro de você dói ao perceber o impacto da sua ação. No psicopata, essa ponte emocional não se forma. Ele entende intelectualmente o que é dor. Ele reconhece tristeza, medo, sofrimento e desespero nos outros. Mas isso não gera reação emocional interna. É como observar alguém machucado atrás de um vidro. Ele vê tudo, mas não sente nada. Por isso, quando um psicopata machuca alguém, ele não revive a cena depois. Não fica pensando se exagerou, não se pergunta se poderia ter agido diferente, não sente aquele aperto no peito que faz a maioria das pessoas refletir. Ele simplesmente segue em frente. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Psicopatas sabem diferenciar o certo do errado. Eles sabem quando estão mentindo, sabem quando estão manipulando, sabem quando estão sendo cruéis. O problema não é ignorância moral, é a ausência de conflito interno. Para uma pessoa comum, fazer algo errado gera um choque entre valores e ações. Para o psicopata, não há choque, há apenas cálculo. Se algo trouxe vantagem, então foi uma boa decisão. Se trouxe prejuízo, então foi um erro estratégico, não um erro moral. É por isso que pedidos de desculpa vindos de psicopatas quase nunca são reais. Quando eles pedem desculpa, não é porque se arrependem, é porque perceberam que precisam restaurar acesso, controle ou imagem. A culpa, para eles, é apenas uma linguagem social que aprenderam a imitar. Eles observam como pessoas normais se comportam quando erram. Observam o tom de voz, as palavras, as expressões faciais e reproduzem isso quando convém. Mas por dentro não há arrependimento algum. Outro ponto importante é que, para muitos psicopatas, causar impacto emocional nos outros gera estímulo psicológico. Não necessariamente prazer físico, mas uma sensação de poder. Ver alguém machucado, abalado, tentando entender o que aconteceu, gera uma sensação de domínio, e domínio substitui culpa. Enquanto uma pessoa comum se sente mal ao causar sofrimento, o psicopata se sente no controle da situação, e controle é algo extremamente valioso para ele. É por isso que psicopatas conseguem repetir comportamentos destrutivos sem qualquer peso emocional. Eles mentem várias vezes, manipulam várias pessoas, traem repetidamente, criam caos emocional e seguem normalmente. Quando são confrontados, algo curioso acontece. Eles não demonstram culpa, demonstram irritação. Irritação por terem sido descobertos, irritação por perderem o controle da narrativa, irritação por não conseguirem mais manipular a situação. Muitas pessoas interpretam isso errado e pensam que o psicopata está magoado. Não está, ele está frustrado. Frustrado porque alguém enxergou o jogo. Outro fator fundamental é que psicopatas não criam vínculos emocionais profundos, eles criam relações funcionais. As pessoas, para eles, são recursos, fontes de validação, atenção, dinheiro, status ou controle. Enquanto você vê um relacionamento como troca emocional, o psicopata vê como utilidade. Se você é útil, você permanece. Se deixa de ser, você é descartado. E descartar alguém não gera culpa quando essa pessoa nunca foi vista como um igual emocional. É por isso que psicopatas conseguem encerrar relações com frieza extrema. Enquanto a outra pessoa sofre, chora e tenta entender o que aconteceu, o psicopata apenas recalcula. Ele pensa, o que eu perco com isso?
e não quem eu machuquei. Quando alguém diz a um psicopata que ele causou dor, a reação interna dele não é tristeza, é indiferença ou até desprezo. Em alguns casos, ele pode achar a outra pessoa fraca por sentir tanto, sensível demais, exagerada demais. E isso torna especialmente perigoso em relações afetivas, familiares e profissionais, porque enquanto você joga um jogo emocional, ele joga um jogo estratégico. Você sente, ele calcula. Você sente culpa, ele sente vantagem. A ausência de culpa não significa ausência de inteligência. Muitos psicopatas são extremamente inteligentes socialmente. Sabem ler ambientes, sabem identificar vulnerabilidades, sabem exatamente o que dizer e quando dizer. Eles apenas não sentem o que dizem. Talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Você não consegue despertar culpa em alguém que é biologicamente incapaz de senti-la. Não importa o quanto você explique, não importa o quanto você sofra na frente dele, não importa quantas provas apresente. Não é falta de empatia aprendida, é funcionamento. A boa notícia é que psicopatas respeitam algo, limites claros e consequências reais. Eles não sentem culpa, mas sentem perda de controle. Quando percebem que não conseguem mais manipular, explorar ou dominar, eles se afastam, não porque entenderam que erraram, mas porque o jogo deixou de ser vantajoso. Talvez a pergunta mais importante não seja por que psicopatas não sentem culpa, mas por que tantas pessoas continuam esperando culpa de alguém que nunca vai senti-la. Entender isso não é sobre medo, é sobre clareza. Porque quando você entende com quem está lidando, você para de tentar provocar sentimentos que nunca vão existir e começa a proteger a si mesmo. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva para mais. Porque nas profundezas humanas, a mente sempre será um mistério.